Pai, que o Senhor vá ao encontro dos decepcionados, daqueles que de alguma forma perderam o alvo, Senhor. Ah, Pai, venha sobre nós, venha sobre nós. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 e 14, diz que havia 2 discípulos que estavam em Jerusalém e decidiram sair de Jerusalém e ir para Emaús. É bem provável que Emaús era o lugar de origem desses discípulos. Esses discípulos precisavam aguardar em Jerusalém. Até porque, em alguns momentos, Jesus disse, antes da sua subida, que todos que o seguiam deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Mas a grande verdade é que esses 2 discípulos decidem sair do lugar que Jesus pediu para ficar. Decidem sair desse lugar porque a expectativa do que eles tinham, do que Jesus faria, era totalmente distinto do que Jesus dizia em seus sermões. Era totalmente distinto do que Jesus estava manifestando sobre aquele lugar. Então os discípulos achavam que de alguma forma Jesus iria governar aquela terra naquele momento. Jesus iria resolver toda a questão política, todo o caos político. Mas a grande verdade é que certa feita Jesus disse: o meu reino não é dessa terra. Então esses discípulos decidem ir para Emaús. Eles vão desabafando, falando dos seus pensamentos equivocados, mas o que é mais interessante é que mesmo assim Jesus decide ir com eles. Jesus decide chegar neste lugar de decepção, nesse lugar de revolta, e ele pergunta: por que vocês estão assim? Conte-me mais do que está acontecendo. Jesus é esse que pega situações que parecem mortas. Sim, Jesus é esse que nos encontra em momentos normais da vida, em momentos que a gente talvez até pensamos é o fim. Ele decide, da forma dele, do jeito dele, nos abraçar. Então Jesus pergunta para esses discípulos: o que vocês conversam aí? O que vocês estão falando aí entre si? E o que me chama a atenção é que esses discípulos não percebem que é Jesus que está ali. Porque a decepção estava falando mais alto do que a percepção que Jesus estava ali. Então, às vezes, não é que Jesus nos esqueceu. Não é que Jesus se afastou. Na verdade, são ídolos como a nossa decepção, como os nossos sentimentos, que nós não conseguimos mais perceber que Jesus, ele continua presente em nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa percepção que não existe falta de presença. Existe excesso de deuses em nossas vidas. Existe excesso de decepções em nossas vidas que a gente não consegue perceber que Jesus está presente. E então, esses discípulos não escutam, não percebem que Jesus estava lá com eles. Até que eles chegam perto das suas casas. E para não constranger esse Jesus, que eles não estavam percebendo, eles convidam Jesus para entrar na casa. E a grande verdade é que Jesus ama receber convites. Existe uma forma das nossas vidas serem transformadas e através de um convite.
é através de um coração quebrantado diante dele. Então Jesus, ele não pensa duas vezes e entra nessa casa com esses discípulos que estão decepcionados e participa da mesa. Ele assume esse lugar da mesa. Como Jesus ama essa ideia de mesa, porque numa mesa ele decide fazer uma ceia, na mesa ele decide liberar perdão, na mesa ele decide ensinar. Sabe o que falta muito sobre os nossos dias? É uma mesa de comunhão, é uma mesa que nós acessamos a presença de Deus. Eu não sei se você de alguma forma perdeu esse senso da presença, perdeu esse senso por causa da decepção, mas Ele te convida a estar numa mesa, uma mesa que não importa o que aconteceu no seu passado, uma mesa que é maior do que as suas decepções, uma mesa que você tem acesso. Embora em algum momento você foi rejeitado em algum lugar, Jesus continua te dando acesso como filho. Ele continua te dando esse acesso, essa mesa, uma mesa de restauração, uma mesa de transformação, uma mesa de achar aquilo que foi perdido. Ele te convida para essa mesa. Ele mesmo conduz essa mesa. Ele mesmo manifesta a forma dele, o jeito dele. Então, a grande verdade é que não é sobre você conduzir essa mesa, é sobre você estar sentado a essa mesa. Porque quando você está conduzido nessa mesa, quando você acessa essa mesa, não é mais sobre as suas formas, não é mais sobre o seu jeito, é sobre a vontade de Jesus. É sobre o desejo dele em fazer você viver, em fazer você gerar de alguma forma, manifestar o reino dele sobre você. Então, entenda isso, você tem esse acesso na mesa. E quem parte o pão não é você, quem parte o pão continua sendo Jesus. A Bíblia nos diz que ele partiu o pão. Não perca a oportunidade de estar com esse Jesus. A Bíblia diz que após Jesus partir o pão, ele desaparece daquele local. Mas é só daquele local porque ele continua sobre as nossas vidas. Então, talvez algumas vezes você não consiga enxergar Jesus, mas ele continua lá. Talvez a decepção em algum momento foi tão maior sobre a sua vida que você não consegue mais enxergar Jesus, mas eu preciso liberar isso para a sua vida. Jesus continua presente. Jesus continua naquele lugar de intimidade. Jesus continua no centro. Entenda isso em nome de Jesus. É por isso que posteriormente os discípulos dizem entre si: não sabia não que quando nós estávamos caminhando com ele, os nossos corações queimavam. Entenda isso. Eu tenho certeza que ainda existe um coração que queima. Ainda existe lá no fundo uma voz ecoando sobre a sua vida. Então, entenda isso. A sua decepção não é maior do que Jesus. Os seus traumas não é maior do que Jesus. As suas angústias não é maior do que Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente.